Fala, meu pequeno gafanhoto, videozinho para você corrigindo a prova da ESA, a mais difícil da história na parte de matemática. Foi uma provinha cansativa, nossa correção tradicional. Eu sei, Michael, você não já fez essa correção ao vivo? Fiz a correção ao vivo, mas a gente sempre faz depois a correção gravada, com um pouco mais de detalhes, né? Trazendo para você uma visão mais ampla. Todas as questões vão estar minutadas aqui embaixo. E se você quer estudar com o nosso preparatório de matemática para ESA ou completo também com as outras matérias, o link vai estar na descrição. Vamos para cima, espero que você goste dessa correção aqui e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, hein? Vamos que vamos! A questão aqui, ó, número 1, que é de tronco de cone, e essa questão aqui, ela é chatinha, ela é trabalhosa, né? Vamos lá. Um cone circular reto de altura H e raio R deverá ser seccionado por um plano alfa paralelo à base. Essa seção determina dois sólidos de mesmo volume. Qual a distância entre alfa e o plano da base do cone? Cara, vamos lá. Essa questão aqui, você precisa ter bem definido algumas coisas. Ó. Eu tenho o cone, aí ele vai passar aqui um plano alfa aqui. Show? Esse cone, ele tem uma altura H-zona e ele tem um raio Rzão. Tá legal? Quando ele faz esse plano paralelo, ele determina dois sólidos de mesmo volume. Ou seja, essa parte de cima tem um volume 1 e essa parte de baixo tem um volume 2. Tudo bem? Mas a pergunta dele é qual é a altura desse plano para a base, que eu vou chamar de Hzinho. Tá legal? Ou eu vou chamar de H1. Por quê? Porque daqui para frente, daqui para cima, a gente vai ter uma outra altura que eu vou chamar de H2. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando ele passa esse plano, você tem ali a altura do plano para a base, que eu chamei de H1, que é a pergunta dele, e a gente tem ali o conezinho que sai com uma outra altura e um outro volume. Primeira coisa que a gente tem que ter aqui de imediato nessa brincadeira, é que o volume Vzão, que é o volume da figura toda, ele é composto justamente de V1 mais V2. Você concorda comigo? Só que a seção determina dois sólidos de mesmo volume. Ou seja, o V1 é igual ao V2 e vice-versa. Então, o volume Vzão, ele é igual a V1 mais V1. Então, o volume Vzão, ele é igual a 2 vezes V1. Conclusão, o V1, eu posso isolar aqui, o V1, ele é o Vzão sobre 2. E outra coisa que também a gente tem de imediato aqui é que o seu Hzão, ele é o H1 mais o H2, ou seja, a altura toda é a soma das duas alturas. O que eu vou fazer aqui nessa questão agora para a gente resolver? A gente vai fazer uma semelhança que é muito clássica nas questões de tronco de cone, que é fazer o quê? Eu vou fazer uma semelhança entre o conezinho pequeno, que é esse que está em cima, com o cone grande, que é a figura toda. Então, eu vou fazer primeiro a relação de volume. Ó. O volume do tronco pequeno, que é V1, vai estar para o volume do grande, que é o Vzão, assim como, e aí agora eu vou fazer uma relação da altura, tá legal? Então, eu vou fazer uma relação agora da altura. A altura do tronco pequeno, que é H2, vai estar para a altura toda, que é o Hzão. Mas aí que tá que muita gente se enrola. Eu fiz uma semelhança de volume do pequeno para o grande, a altura do pequeno para o grande. Só que eu estou fazendo volume com altura. Então eu estou comparando uma parada de 3 dimensões com uma parada de 1 dimensão. O que você tem que fazer quando acontece isso? Você tem que elevar ao cubo. Porque eu estou comparando uma coisa de 3 dimensões com uma de 1 dimensão. E eu vou substituir ali o V1. Porque o V1 ele é o Vzão sobre 2, dividido por Vzão. Então vai ficar o seguinte, ó. H2 ao cubo é igual a Hzão ao cubo. Beleza? O que vai acontecer nessa situação? Aí aqui, ó, divisão de frações. Ó, como é que vai fazer? Vai repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. E aqui ficou H2 ao cubo dividido por Hzão ao cubo. Esse V com esse V vai cortar. A gente vai ficar aqui com 1 sobre 2 é igual a H2 ao cubo sobre Hzão ao cubo. Multiplica cruzado. Então, vai ficar Hzão ao cubo é igual a 2 vezes H2 ao cubo. Tudo bem? Aí, o que você tem aqui? Você pode pegar
e passar esse 2 dividindo. E ficar assim, ó, com H ao cubo sobre 2 é igual a H2 ao cubo. E eu posso passar para o outro lado como raiz cúbica. Então, eu posso falar aqui, ó, raiz cúbica de H ao cubo sobre 2 é igual a H2. Perfeito? Só que raiz cúbica de um cara que está ao cubo vai cortar. Então, vai ficar H, beleza? Sobre a raiz cúbica de 2. E isso é igual a H2. Perfeito? Tranquilo? Aí você fala, tá, Michael, mas e aí? Você encontrou o H2 depois de muita luta. Mas a pergunta dele é baseado no H1. Tá legal? É baseado no H1. Como que você vai fazer agora? Aí eu vou lá e lembro, né? Que o Hzão, ele é o H1 mais o H2. Beleza? E eu não encontrei o H2 e eu quero o H1. Então, o H1, ele é Hzão menos o H2. Isso vai dar o H1 que a gente está buscando. Então, vai começar agora aqui, ó. Hzão menos Hzão sobre raiz cúbica de 2. Isso é igual ao H1 que a gente estava buscando. Aí, irmão, começa a brincadeira. Você vai ter que colocar, e essa questão aqui, ela era de espacial, e na verdade o que mandava era você manipular bem a matemática básica. Porque agora você vai colocar o Hzão em evidência, dividir todo mundo por Hzão, vai acontecer o quê? Ó? Hzão dividido por Hzão vai dar 1, show? E aqui, ó, isso aqui dividido por Hzão vai cortar e vai dar 1 ali em cima. Então vai ficar menos 1 sobre raiz cúbica de 2. Isso é igual ao H1 que a gente está buscando. Aí, pequeno gafa, o que você faria aqui agora? Você vai fazer só ali o borboleta, né? Você vai fazer esse vezes esse, menos esse, e repete de baixo. Então, vai ficar Hzão, raiz cúbica de 2 vezes 1 vai ficar raiz cúbica de 2. Repete ali o menos 1, que não dá para fazer nada, e o raiz cúbica de 2 aqui embaixo. Tudo isso é igual ao H1. Aí, agora é só ver qual a alternativa, né? Se você parar para ver, ó, raiz cúbica de 2 menos 1 sobre raiz cúbica de 2 vezes H é a letra E. Tá legal? É a letra E. E eu tô gravando isso aqui antes de ter gabarito pós-recurso e tal, né? Mas essa questão aqui, quando eu falei isso na correção, para mim isso aqui tá mal escrito, tá? Não é, acho que não vai ser grave a ponto de entrar com recurso, né? Mas na minha cabeça isso aqui tinha que ter parênteses, né? Beleza? Mas enfim, bate com a letra E essa questão aqui de cone que era cansativa, trabalhosa e a matemática básica tinha que estar em dia para você poder safar essa daqui, hein? E aí, vamos lá, para a questão número 2. Os determinantes são ferramentas com aplicação em diversas áreas de engenharia e em engenharia de controle é comum modelar sistemas por meio de controle por matrizes paramétricas. Os engenheiros podem avaliar o comportamento do sistema pelas raízes do polinômio dado pela igualdade. Aí tá lá, ó, det, presta atenção, det de A menos lambda vezes identidade, em que A é a matriz com os parâmetros, isso vai ser igual a 0, né? Lambda é a variável a ser analisada chamada de autovalores, e I é a matriz identidade com a mesma dimensão de A. Dada a equação abaixo, podemos afirmar que os valores de lambda que satisfazem a igualdade são... Vamos lá, ele quer o seguinte, ó, o det, esse textão todo aí é para tu fazer isso aqui, tá? O textão todo é para fazer isso aí. O det daquela diferença de matrizes e igualar a 0. Então, a primeira coisa que você vai fazer é a diferença de matrizes. Então, você vai fazer aqui, ó, dentro ali do determinante, você está fazendo 2, 1, 1, 2, menos a matriz que é lambda 0, 0 e lambda. Então, a primeira coisa é descobrir o que sai aqui. Como é que você faz essa brincadeira? Você vai subtrair os correspondentes, né? Então, você vem aqui, ó, subtrai os correspondentes. Tranquilo? Então, você vai ficar com 2 menos lambda, 1 menos 0, que vai dar 1, 1 menos 0, que vai dar 1, e 2 menos lambda. Perfeito? Então, você fica com essa matriz aqui. O segundo passo é você calcular o determinante disso. Como que eu calculo o determinante de uma matriz 2 por 2, gente? É o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária.
Só que olha só, quando eu for fazer ali, ó, 2 menos lambda vezes 2 menos lambda, vai ficar assim, ó, 2 menos lambda que multiplica 2 menos lambda. 1 vezes 1 vai dar 1, menos 1. Beleza? Porque a diagonal secundária troca o sinal. Só que esse determinante é igual a zero. Então, o ruim dessa questão aqui era só o texto, cara. Porque a conta dela era até que fácil. Era uma das questões mais fáceis dessa prova. Acredite se quiser. Beleza? E aí, o que vai acontecer? 2 menos lambda vezes 2 menos lambda vai me dar 2 menos lambda ao quadrado. E isso menos 1 igual a zero. E aí, o que muita gente fez? Desenvolveu o quadrado, tal, tal, tal. Só que aí, ó, você podia fazer isso aqui assim, ó. No pulo do gato, ó. 2 menos lambda ao quadrado, passo 1 para o outro lado. Como está ao quadrado, eu jogo para o outro lado como raiz. Então, ficaria 2 menos lambda, raiz quadrada de 1. Só que se está ao quadrado e passa como raiz, você coloca um mais ou menos antes, né? Beleza? E aí vai ficar com o seguinte, ó. Você vai ficar com 2 menos lambda, raiz quadrada de 1 positivo. Beleza? Ou 2 menos lambda, e aí ficaria o 1 negativo, né? Que é o menos raiz quadrada de 1. Perfeito? Michael, eu desenvolvi e encontrei a brincadeira. Sem problema, vai dar a mesma coisa, tá? Então, nesse caso de cima aqui, o lambda... Caraca, vou fazer um lambda, saiu y, né? O lambda, o 1 vai vir para cá trocando e o lambda vai para o outro lado somando. Então, aqui vai somando e aqui vai vir subtraindo. Então, 2 menos 1 vai dar 1. Então, lambda vai ser igual a 1. Aqui o lambda vai vir para cá trocando aqui também. Então, você vai ter lambda igual a 3. 3 e 1 é a resposta. Então, lambda igual a 1 e lambda igual a 3, letra E. Questão de boa, só o texto ali que era extremamente chato pra caramba. Eu falo um mau textão ali do bagulho que era de boa. Tranquilo? Questão número 3 de probabilidade. Cara, questão de probabilidade, por mais que ela fosse tranquila, ela era chata, porque te exigia atestar as outras alternativas. Então, vamos lá. Em uma urna existem 10 bolas vermelhas, 6 azuis e 8 brancas. Todas são idênticas, exceto pela cor. E aí, é correto afirmar que... Letra A. A probabilidade que as duas primeiras bolas sorteadas sejam brancas é maior que 1 sobre 10. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma por uma. Letra A. Para as duas primeiras bolas serem sorteadas e serem brancas, como é que vai ser? A probabilidade vai ser 8 de quanto? Quantas bolas no total eu tenho ali? Eu tenho 10, 6 e 8. Então, eu tenho ali, ó, 14 mais 10, 24 bolas. Perfeito? Então, para eu tirar a primeira bola branca, o que é a probabilidade? Casos favoráveis sobre casos possíveis. Então, a primeira bola retirada tem que ser branca. Eu tenho 8 bolas brancas, 8 sobre 24. Uma vez que eu tirei a bola, não tem reposição. A questão falou que ela não tem reposição. Está escrito aqui. Não tem reposição. Então, vai ficar agora um total de 23 bolas. E se eu já retirei a primeira branca, a próxima só pode ser o quê? 7 possibilidades, porque são 8 brancas no total. Perfeito? O que você poderia fazer aqui para salvar a sua vida? Você simplifica aqui por 8 nessa fração aqui, para ficar com 1/3, que multiplica 7 sobre 23. Ficaria 7 sobre 23 vezes 3, 69, tudo bem? E 7 sobre 69 vai te dar 0,1014, cara, e vai seguir ali o número. Então, de fato, a probabilidade ela é maior que 1 sobre 10. Por quê? Porque 1 sobre 10 é 0,1. E a probabilidade dá 0,1014. Então, a primeira ela é verdadeira, cara. A primeira ela é verdadeira. E as outras para testar, principalmente a letra B, ela era muito chata. Porque olha só, na letra B, ó, a probabilidade que as 3 bolas sorteadas tenham cores distintas é de 0,125, né? Aqui na paradinha ficou marcado aqui. É de 0,125. Presta atenção. Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou supor o seguinte, ó. Eu vou supor que eu vou tirar uma bola branca. Depois eu vou supor que eu vou tirar uma bola azul. E depois eu vou supor que eu tirei uma bola vermelha. Beleza? Na bola branca, na primeira possibilidade, é 8 de 24. Na bola azul, são 23 bolas, porque não tem reposição. E aí, no caso, ficariam 6 bolas azuis de 23. E para tirar uma vermelha, eu teria 10 bolas vermelhas de um total de quantas bolas? 22, porque eu estou tirando uma, outra não tem reposição. Nessa configuração que eu fiz, todas as bolas seriam de cores o quê? Diferentes, beleza? Branca, amarela? É amarela? Não, azul. Azul e
vermelha, nessa configuração aqui que eu fiz. O que dá para você fazer? Por que eu estou multiplicando? Porque é uma coisa e a outra e a outra. Então, é o princípio multiplicativo ali, probabilidade de eventos sucessivos. Eu posso simplificar por 8 em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar 1/3 vezes 6 sobre 23 vezes... Eu posso simplificar aqui por 2, ó, em cima e embaixo. E aqui vai ficar 5 sobre 11. Tudo bem? Fazendo essa continha aí, você vai ficar com o seguinte, ó. Eu posso simplificar o 6 com 3 aqui, vai dar 2. Eu vou ficar com 5 vezes 2, vai dar 10. E 23 vezes 11 ali embaixo, ó. 23 vezes 11, 253. Só que aí, pequeno gafanhoto, esse caso que eu fiz aqui, ele é um caso travado específico. Só que eu poderia ter ainda aqui, ó, eu poderia ter vermelho, azul e branco, eu poderia ter branco, vermelho e azul. Então, eu tenho outras variações nessa ordem aí. Quantas variações nessa ordem eu teria, pequeno gafa? Aí que tá. Eu teria a seguinte quantidade de variações, ó. Eu tenho 3 cores para andar em 3 espaços. É uma permutação de 3 elementos, que é a mesma coisa que 3 fatorial. Beleza? E quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 6. Então, além de calcular essa probabilidade, eu teria essa ordem das cores aí, que ele não deixou definida. Então, eu teria que vir aqui e ainda multiplicar isso aqui por 6, o que ficaria 60 sobre 253, que não dá essa conta aí de 0,125. Então, a letra B era chata pra caramba. Se o cara não confiasse que a primeira tá certo, não botasse na mesa e falar, cara, tá certo, não vou nem testar as outras, ele ia perder um tempão na letra B. Foi essa que era a maldade da questão. Beleza? Na letra C, ele fala, a probabilidade de retirar a primeira bola ser branca é de 1/4, e não é, né? Porque é 8 bolas de um total de 24. Se a gente simplifica por 8 isso aqui vai dar 1/3. Então, tá falso a letra C. Na letra D, ele fala que se retirar 3/4 das bolas, certamente uma das bolas sorteadas será azul. Também não é, né? Porque 3/4 de um total de 24 bolas vai ficar 3, 24 dividido por 4 vai dar 6. Então, ele vai retirar 18 bolas. E eu tenho 6 bolas azuis. Dessas 18 bolas, todas as azuis podem ser retiradas. Então, não tem como ele garantir que isso vai acontecer. Beleza? E na letra E, se ele retirar 11 bolas da urna, uma certamente será vermelha. E não, porque eu tenho 10 vermelhas, né? Então, dessas 11 bolas, ele poderia ter retirado sem problema nenhum as 10 vermelhas de uma vez só. E não dá para garantir que o que ele vai sortear na próxima vai ser vermelha. Então, a letra E também é falsa. Então, é uma questão de probabilidade cansativa, porque te obrigava a testar valor por valor, cara. Então, vamos para essa questão aqui de combinatória, que era o lance de uma interpretação bem complexa e rebuscada, e o que deu o terror para a galera ali foi o glorioso símbolo do somatório, né? Esse símbolo do somatório que bugou muita gente, que dependendo como é que era o cara, se ele entendeu o princípio ali da questão, o somatório ele podia talvez ali deixar de ralo que ele conseguiria acertar. A questão diz o seguinte, ó. O batalhão de comandos e serviços da ESA é composto por N homens e M mulheres. Formado, acionado por uma operação que foi cortada ali o print, né? No centro da cidade de Três Corações. O comandante do batalhão deve formar um grupamento com R militares, tá legal? Onde esse R pode ser menor ou igual a N, beleza? Pode ser até igual a N, ou seja, esse grupamento pode ser só com homem e R menor ou igual que M, tranquilo? Ou seja, o R tem que ser menor ou pode ser até igual ao número de mulheres, tranquilo? Dessa brincadeira aqui, ele está falando então que o grupamento, ó, só de ser grupo, já te dá a ideia de combinação, tá legal? Só de ser grupo já te dá a ideia de combinação. O número de grupamentos que podem ser formados é dado por... Preste atenção, se eu tenho ali N homens e eu preciso fazer uma escolha de uma quantidade, beleza? Para formar o grupo. Então, desses N homens, eu escolho uma quantidade K. De quantas maneiras eu posso fazer isso? É como se você tivesse de 10 militares homens, quantos grupos de homens eu posso formar, beleza? Então, é uma variação muito hard daquele tipo de questão, ó. Ah, eu tenho 20 militares no total, eu preciso escolher 3 homens, belezinha, e 4 mulheres para formar um grupo de 7 pessoas.
Perfeito? Só que são 10 homens e 10 mulheres. De quantas maneiras eu posso formar isso? Ficaria a combinação de 10, 3 a 3, que é de quantas maneiras você vai escolher os homens, vezes combinação de 10, 4 a 4, que é de quantas maneiras você pode formar um grupo das mulheres. Uma coisa e a outra multiplica, por isso que você tem aqui, ó, duas combinações em todas as alternativas, que é o número, tá em notação de binomial, né? Então, duas multiplicações em cada alternativa, tranquilo? E o somatório, eu já vou te explicar o porquê, mas imagina esse exemplo que eu acabei de explicar na sua cabeça. Então, agora troca os valores e só trabalha com letra. Se eu tenho ali N homens, eu preciso escolher uma quantidade K, perfeito? Então, fica uma combinação de N, K, K. Perfeito? Vezes, por que vezes? Porque agora eu vou escolher as mulheres. E aí, quantas mulheres eu tenho no total? M. Perfeito? M. E aí, o que acontece? Eu tenho R militares no total. Eu tenho um total de R militares. Se eu escolhi K para fazer o grupamento da parte dos homens, quanto que vai sobrar para eu escolher as mulheres? De R militares. Então, eu tenho R, que é o total, menos a quantidade K escolhida. Beleza? Por quê? Porque aqui, ó, a escolha dos homens e a escolha, a quantidade de mulheres, juntos, tem que dar o total de militares escolhidos, cara. E quantos militares vão ser escolhidos no total? R militares. Tudo bem? Então, você tem R militares para ser escolhido, onde ele vai separar numa quantidade K, que ele escolhe de homens, e o que sobra é a quantidade de mulheres que ele vai ter que escolher. Com essa ideia que já não é muito simples, você conseguir encontrar ali, ó, que é NKK, M, R menos K. Tá vendo? Ó? NKK só tem essa, para você marcar, que no caso aqui é essa alternativa aqui. Mas, Michael, por que tem aquele somatório do capiroto ali para perturbar o juízo? Então, o somatório do capiroto é para o seguinte, o que vai ser o somatório, né? O somatório, ele vai falando aí, ó, somatório de K igual a 0 até R. Então, você vai trocar. Então, ó, se o K for igual a 0, então você ficaria assim, ó, combinação de N 0 a 0 vezes M, R menos 0 e tal. Só que é por casos, né? Então, o K sendo 0, dá um caso. O K sendo 1, dá outro caso. O K sendo 2, dá outro caso. E aí vai embora. Quantos casos você tem nessa brincadeira? Cara, ele indo do 0 e no máximo que ele pode chegar é a quantidade R de militares. Até porque, ó, ele pode ser 0? Pode, porque ele não falou que o grupamento necessariamente não precisa ser só de homens ou só de mulheres. Ele quer formar um grupamento com R militares, tá legal? Onde esse R pode ser igual o número de homens e igual ao número de mulheres. Perfeito? Então, o somatório, ele é justamente o que? Ele está simbolizando a soma de todos os casos que você tem com esse K indo do 0, se ele for 1, se ele for 2, se ele for 3, e assim sucessivamente. Perfeito? E aí, somando todos esses casos, você chega com isso. Dificuldade dessa questão: interpretação, notação, que deixa a questão num nível muito hard, na minha opinião. Então, por isso que fica ali a gloriosa, aqui no caso é A, B, C, D. A gloriosa letra D é uma questão difícil de interpretar, totalmente algébrica, então ela colocou várias coisas aqui que dificultariam a vida do aluno. Então, eu achei essa questão aqui ela bem chatinha, bem complicada de ser feita. Questão 5 de geometria espacial de posição. Olha, vamos lá. Se duas retas de um plano distintas e concorrentes são paralelas a outro plano, então os dois planos são paralelos entre si. Cara, o lance todo dessa brincadeira aqui é você visualizar o que ele está falando, né? Então, eu tenho duas retas concorrentes, beleza? Então, são distintas e concorrentes. Então, elas são diferentes e se cruzam no ponto. E elas são paralelas a um outro plano que está aqui embaixo. Ó. Essa reta é paralela a esse plano todo aqui, assim como essa reta é paralela a esse plano aqui. Beleza? Então, o plano são paralelos entre si. Cara, é verdade. Belezinha? Se aquelas retas não fossem paralelas, elas teriam vamos botar uma curvatura para cá ou para cá. Quando eu botasse o plano que está contido entre elas, na hora que você esticasse, esses planos seriam concorrentes, tá legal? Então a primeira ela é verdadeira. A brincadeira aqui é você eliminar as questões que você sabe, né? As afirmativas que você sabe. Então, como eu sei que a 1 é verdadeira, ele vai falar aqui, ó, apenas o item 1 é verdadeira, os itens 1, apenas os itens 2 e V são falsos. Então, o lance todo, que a questão foi complicar a tua vida, é que ele fez uma brincadeira aqui com as alternativas que, pô,
Podia só perguntar sobre o falso ou só perguntar sobre o verdadeiro. E normalmente nesse tipo de questão você vai eliminando. Então a ESA ela foi muito sagaz aqui. Próxima. Se um sistema linear é classificado como possível e indeterminado, então as retas que o constituem são ditas coincidentes. Isso aqui também é verdade, gente. Cada reta você vai ter uma equação de sistema. Se o sistema é possível e indeterminado, então eu tenho infinitas soluções de interseção daquelas retas. Beleza? Ou seja, elas só podem ser coincidentes. Tranquilo? Só pode ser coincidente, porque eu tenho infinitos pontos que fazem aquele sistema ser verdadeiro. Perfeito? Terceiro, duas ou mais retas são coplanares quando existe um plano que contém todas elas. Essa aqui era mais fácil, né? Elas são coplanares quando você tem um plano que contém aquelas retas. Então a definição mais fácil era essa. Quando uma reta é perpendicular a um plano, todos os planos que contêm ela são perpendiculares a esse plano. De novo, faz comigo aqui o desenho. Eu tenho aqui um plano alfa. E aí eu tenho uma reta que é perpendicular a esse plano. Beleza? Tem uma reta que é perpendicular a esse plano. Cara, tu imagina você passando todos os planos possíveis que contém essa reta. O que você acha que vai acontecer? Qual é o ângulo que vai formar com aquele plano que contém a reta com o plano que você está falando alfa? Só pode ser 90. Então essa aqui é verdadeira também. Show? A projeção ortogonal de um segmento sobre um plano pode ser um segmento ou um ponto. Cara, essa aqui também é interessante, ó, porque olha só. Se eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho aqui um plano e eu tenho um segmento. Quando eu faço a projeção ortogonal, o que é a projeção ortogonal? É você olhar de cima, como se fosse a sombra, né? Então, ó, quando eu faço aqui, ó, a projeção ortogonal, vai me dar um segmento. Mas, pequeno gafanhoto, se você pensar, eu acho que foi essa aqui que talvez o pessoal tenha ficado numa dúvida. Se a reta estiver assim, ó, beleza? Quando eu for fazer a projeção ortogonal dela, pum, eu só vou ver a sombra de um ponto. Sacou? Então também é verdadeira essa aqui, a quinta conclusão. Todos os itens são verdadeiros. Letra A nessa questão aqui, cara. Olha só, questão boa demais. Que eu avisei que ia cair geometria espacial de posição. Bati essa planta nas revisões inúmeras vezes, mas, infelizmente, teve gente que deixou o inimigo agir nessa questão aí, beleza? E aí, cara, essa questão 6, eu não vou nem ler. Eu tô gravando isso aqui pós-prova. Então, não sei se isso aqui vai ser anulado. Mas essa questão aqui, ela não tem nem pé, nem cabeça. Eu vou fazer o que eu acho que a banca queria que você fizesse, só que no enunciado não tem nada a ver com o que ela escreveu. Por quê? Ele vai falar que o atirador dá um disparo e você tem a função f de t, blá, 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 em que t é o tempo em segundos após o disparo. Perfeito? E aí se fala que isso aqui é uma trajetória. Depois ele fala que a altura do alvo é representada em quilômetros por f de t. Show de bola? Após 1 segundo no mesmo local, o alvo foi lançado e o atirador inclinou sua arma a 45 graus e disparou e acertou o alvo. Qual a altura do alvo que ele foi atingido? O que a banca queria que você fizesse? Era isso aqui, ó. Você faz aqui, beleza? Faz a função quadrática, anda 1, faz a função afim, pum, com 45 graus, e ele quer saber, quando você dá esse tiro aqui, qual é a altura que acontece. O problema é que aqui é tempo. Entendeu? Essa questão é mal escrita. Ele fala primeiro que o bagulho é trajetória, depois fala que a parada é altura, trajetória é uma coisa, a altura é totalmente outra. E aqui fazer 45 em relação a esse eixo aqui é tempo. Belezinha? Esse eixo é o tempo. E ele fala que ele inclinou 45 graus e fez um disparo e acertou o alvo. Então é muito mal escrito isso daqui. Muito mal escrito isso daqui. Beleza? A gente já viu questões desse estilo aqui em outras ocasiões e tá mal escrito. Tá mal escrito. Mas o que ele queria que você fizesse era isso. Era pegar a função, beleza? Que tá aqui no 1, 0. Bater esse aqui e ver e analisasse essa interseção com a função quadrática. Enfim, vou fazer a conta aqui baseado no gráfico. Saiba que isso aqui está muito escrito errado. E se não anular, aí é zoeira, né? Mas eu acho que essa questão aqui vai ser anulada. Mas enfim, eu estou gravando antes. Vou deixar aqui a correção para vocês entenderem se fosse certo, como é que você teria que fazer essa questão aqui. Beleza? Então, primeira coisa, se a questão fosse certa, como é que você ia encontrar essa função afim que está ali de azul? Primeiramente, ó, teria que lembrar que y é igual a ax mais b quando a gente fala de função afim. Tangente de θ é uma maneira de você encontrar o seu coeficiente angular da reta, sabia? Então, se eu fizesse tangente
de 45, eu encontraria o valor do A. E a tangente de 45, ela vale quanto? 1. E a segunda coisa é que se ele parte do 1, 0, ele tem o ponto que quando o x vale 1, o y vale 0. Então, você substituiria aquilo na função. 0 é igual a 1, que é o A, vezes o x, que é 1, mais B. Então, iria ficar menos 1, porque 1 vezes 1 é 1, passa para o outro lado. B igual a menos 1, ou seja, minha função y é igual a 1x, ou só x, se você quiser colocar, menos 1. O que eu tenho que fazer agora com essa função aqui? Essa função aqui vai chegar um momento que ela é igual àquela função quadrática, tá legal? E é isso que a gente vai fazer, é quando que elas são iguais, aonde que isso acontece. Vamos igualar agora uma coisa na outra. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar ali a função, que é menos 2t, menos 2t ao quadrado sobre 9, mais 4 terços de t, e vai igualar a tua função ali, que é x menos 1. Ali no caso eu estou usando x, né? Mas a função é t menos 1, né? Então é só você trocar ali, t menos 1, que é a variável que está no eixo x. Perfeito? Então aqui, ó, vai ter que tirar o MMC, coloca 1 embaixo de quem não tem nada. O MMC de 9 e 3 é o 9, né? Quando o MMC é de um é múltiplo do outro, vai ser sempre o maior. 9 dividido por 1 vai dar 9, 9 dividido por 3 vai dar 3, e 9 por 1 vai dar 9, beleza? Multiplica pelo que está em cima. 1 vezes menos 2t vai dar menos 2t ao quadrado. 3 vezes 4t vai dar 12t. 9 vezes t vai me dar como resultado 9t. E 9 vezes menos 1 vai me dar como resultado menos 9. Organiza, vai ficar menos 2t ao quadrado, mais 12t. Passa o 9t para cá, trocando o sinal. Passa o 9 para cá, trocando o sinal. E isso vai ter que ser igual a quanto? A 0. Menos 2t ao quadrado. 12t menos 9t vai me dar como resultado mais 3t, mais 9 é igual a 0. Observa que ficou feio para fazer soma e produto, vai ter que cair no deltinha amigo. Então, você vai ficar ali com delta é igual a b ao quadrado, que é 3, menos 4 vezes o a, que é menos 2, e o c, que vale quanto? 9, beleza? Delta vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9. 4 vezes 2 vai dar 8. 9 vezes 8 vai te dar como resultado 72. 72. Então, aqui vai ficar mais 7,2. No final das contas, vai dar 81. Então, ó, o T1 é menos B, menos 3, mais a raiz quadrada do delta, que vai dar 9, sobre 2 vezes o A, menos 2 vezes o menos 2. Beleza? Então, vai ficar 6 sobre 4. Perfeito? Então, ficou 6 sobre 4. E o outro, o T2, então daqui a pouco a gente simplifica. O T2 vai ser menos 3, menos 9, que é menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Perfeito? Então, aqui, na verdade, está até errado aqui o sinalzinho, né? Aqui é menos B mais raiz quadrada de delta, menos B mais raiz de delta sobre 2 vezes o A. Só que o A é menos 2, né? Então, aqui ficaria menos 4. Menos 4, então aqui daria negativo. Então, o tempo nem pode ser negativo. Já no outro, vai ficar isso aqui, e aí vai ficar menos 12 sobre menos 4, ou seja, o tempo vai ser igual a 3. Quando isso aqui acontece, é quando o x vale 3, mas ele não quer saber o x, ele quer saber o y que isso acontece. Só que como é tanto na função afim como na função quadrática, eu substituo na função afim, que é mais fácil, né? Então, quando o x vale 3, isso acontece, 3 menos 1 vai dar 2. Então, é aqui, ó, quando vale 3, o resultado que ele me retorna é 2, é a letra B de bola. Era isso que ele queria que você fizesse, mas o enunciado está extremamente confuso para você pensar nessa solução. Aí é complicado, né? Complicado demais, complicado demais. Beleza? Eu quero falar sobre a maior pegadinha da prova, na minha opinião, beleza? Então, essa questão aqui foi uma questão de PG. A prova por si só ela é uma combinação de lendas da própria ESA, né? Então, caiu PG sozinho, sem ser com PA. É a segunda vez que aparece PG nos últimos 14 anos, 15 anos. E é uma questão que ela é relativamente clássica, mas que tinha uma pegadinha que, na minha opinião, era a maior pegadinha das pegadinhas que você tinha na prova, beleza? Se você não concorda, comenta aí qual foi a maior pegadinha na parte de matemática, na sua opinião. Vamos para a leitura da questão e resolução, que diz o seguinte, ó. As figuras abaixo, desenhadas segundo uma progressão
geométrica. Seguindo seguindo esse padrão, qual é a fração que representa a região não sombreada da figura 8, beleza? Então, o que acontece aqui? Olhando a figura sombreada, você consegue observar que a primeira figura, metade dela está sombreada, beleza? Então, eu tenho metade da figura sendo sombreada, 1/2. Aí, se você conseguir seguir o fluxo aqui, na próxima figura, que é a figura 2, observa comigo que eu tenho duas partes que estão pintadas, tranquilo? De um total de quantas partes? Ó, ele dividiu dessa vez o quadrado em 8 partes e duas estão pintadas. Então, na figura 2, eu vou fazer aqui no cantinho, então, ó, na figura 2, eu tenho um total de duas partes de 8 pintadas, beleza? Se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, eu vou obter 1/4. Então, aqui vai ficar 1/4. E aí, o que acontece, cara? Na parte pintada, você podia até verificar na figura 3 também, você ia verificar ali, ó, quantas figuras pintadas eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. De um total de quantas figuras, cara? De um total de 32 figuras. Então, só você verificar, simplificar, você achar que o próximo termo ia ser 1/8. Então, a parte pintada forma uma progressão geométrica, beleza? A parte pintada. Onde nessa progressão geométrica, ó, repara que para você ir para o próximo termo, você está multiplicando, beleza? Está multiplicando por 1/2. Ou seja, a sua razão é 1/2. Então, 1/2, 1/4, o próximo é 1/8, o próximo é o quê? 1/16 e assim sucessivamente. Aí você aplicaria o glorioso termo geral da PG, que é AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, onde o Q é a sua razão. Perfeito? E aí, como ele quer a figura 8, cara, quem seria a figura 8? Ele quer o A8, né? Então, o A8 seria o A1, que é igual a 1/2, vezes a razão, que é o Q, que por coincidência também é 1/2, e N menos 1. Como eu estou trabalhando ali com A8, aqui vai ficar 8 menos 1. Então, eu vou ficar com 1/2, que multiplica 1/2, e o 8 menos 1 vai ficar o que aqui? 7. Perfeito? Mas aí que tá, ó, isso aqui sendo o nosso glorioso A8. Observa comigo, ó, que como aqui não tem nada aparecendo, isso aqui é 1. Então, eu estou multiplicando potência de mesma base. Como que eu multiplico potência de mesma base? Eu repito a base e somo meus expoentes. Então, 1/2 elevado a 1 com 1/2 elevado a 7 vai me dar como resultado 1/2 elevado a 8. Beleza? E como que eu faço potência de uma fração? Elevando de cima e elevando de baixo. Então, vai ficar 1 elevado a 8 e aqui embaixo 2 elevado a 8. 1 elevado a 8 é 1. 2 elevado a 8, ó, aí as potências de 2 elas são clássicas, você tinha que lembrar. 2 à quinta, por exemplo, é 32. A sexta vai multiplicar por 2, 64. A sétima, 128. A oitava vai te dar como resultado 256. Aonde que está a pegadinha então, Maicon? A pegadinha é que 1/256 era a gloriosa letra C. Tá legal? Então, a letra C era uma tremenda de uma pegadinha. Belezinha? Por quê? Porque essa PG, a PG que sai na questão, na real, a PG que é formada é a PG da parte sombreada. A parte branca não forma uma PG. Então, Michael, como é que eu vou descobrir a região não sombreada da figura 8? Simples, ó. Se a região sombreada é uma parte, ó, é uma parte de 256, a não sombreada vai ser o quê, cara? A parte que não é sombreada é o quê? É 255 sobre 256, beleza? É o que você tem que complementar para fechar a fração. Então, olha só, eu tenho uma parte de 256 que é sombreada, perfeito? Então, eu sobra o quê? 255 partes de um total de 256, que vai ser não sombreada. Muita gente também gosta de fazer pegando, faz como 1 menos o que você tem. Também bateria. Mas aqui a ideia era fazer com a parte sombreada, que é o que forma PG de fato, descobre o sombreado e o restante, beleza? O que falta para você completar é o que é não sombreado. Afinal, a gente só tem essa dualidade aqui na questão. Ou é sombreado ou não é sombreado. Se eu descobrir que 1 de 256 é sombreado, o restante é o quê? Não sombreado, que é o 255 sobre 256, e aí bate com a gloriosa
letra B de bola, que para mim foi uma das maiores pegadinhas. Não era uma questão absurdamente difícil, inclusive para o nível da prova. Era uma das questões mais fáceis, mas era também uma das maiores pegadinhas dessa prova aqui. Comenta se você acertou essa questão, se você errou, o que você achou da prova e se você quer se preparar para a prova 10 do ano que vem, cara. A minha turma de matemática isolada e de matemática com as outras matérias também, o curso completo, tá com a inscrição aberta. Venha fazer parte do preparatório mais bisurado do Brasil. O link vai estar na descrição para você entrar nas nossas turmas, beleza? A próxima questão é uma questãozinha muito bacana, cara. E eu avisei que ia cair o arco duplo da tangente. Pode dar uma olhada lá no meu Instagram, eu postei um Reels falando, eu avisando, fiz uma live, eu avisei, arco duplo da tangente é interessante, então fica aí, ó. A ESA terá que elevar a cumeira do telhado de sua garagem, ponto C, para possibilitar a entrada da nova viatura blindada adquirida pelo Exército Brasileiro. Para isso, deverá elevar a cumeira do telhado da garagem do ponto C para o ponto B, de modo que a inclinação alfa do telhado seja dobrada. Aí AD vale 5, CD vale 1 e CAD vale alfa, beleza? Quantos metros aproximadamente ele vai ter que fazer essa cumeira ser elevada? Qual é a brincadeira aqui, gente? Ó, vamos lá. Qual é a brincadeira aqui? Ó, você tem aqui triângulo, retângulo. Perfeito? Aí, cara, nesse meu triângulo retângulo, eu tenho até aqui, ó. Até aqui é o C, aqui é o D, aqui é o meu alfa, tá legal? Aqui é o 5, perfeito? Aqui em cima é o X, e ele quer saber esse valor de X, né? É o quanto que ele vai ter que subir para essa parada acontecer. Tranquilo? E ele fala que CAD mede alfa. Então, CAD mede alfa. E a inclinação vai ser dobrada. Ou seja, quando ele faz isso daqui, ó, ele vai colocar o alfa também, para que de modo que essa inclinação aqui, ela vire o quê? 2 alfa. Beleza? Show de bola? E a gente também tem que essa medida aqui vale 1, né? Que eu não tinha colocado. Primeira coisa aqui, pequeno gafa, eu vou fazer a tangente de alfa. Como assim, Michael? Nesse triângulo aqui, se eu fizer a tangente de alfa, o que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de alfa é 1/5. Beleza? E qual é a parada? Ó? No que ele está mexendo, ó, agora que o ângulo dobrou, 2 alfa, se eu aplico a tangente no ângulo grande, fica o quê? Tangente de 2. Aí ferrou que meu 2 e meu alfa é parecido, né? De 2 alfa é igual a cateto oposto, que seria todo esse meu pedaço aqui, x mais 1, dividido sobre o cateto adjacente, que é 5. Perfeito? Só que quem é a tangente de 2 alfa, cara? É aqui que nem todo mundo se ligou. A tangente de 2 alfa é 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. É o famoso tem gente que ama, tem gente que beija, porque é o tangente de alfa mais alfa. Então é tangente de alfa mais tangente de alfa, por isso que fica tangente de 2 alfa, 1 menos tangente de alfa vezes tangente de alfa, por isso que fica tangente ao quadrado de alfa. É o tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Perfeito? Então agora, como eu já tenho tangente de alfa, eu substituo. Vai ficar assim, ó. 2 que multiplica 1/5 dividido por 1 menos 1/5 ao quadrado. Eu vou manipular primeiro esse lado esquerdo e depois eu igualo e faço a conta final, beleza? Então eu vou ficar aqui com 2/5 é igual a 1 menos 1/5 vai ficar 1 sobre 25, né? Então eu vou ficar com 2/5, faz aqui borboleta, né? 25 vezes 1, 25, menos 1, 24. Então vai ficar 24 sobre 25. Beleza? Show? Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Perfeito? 25 com 5 simplifica, vai dar 5. 5 vezes 2, eu posso simplificar aqui também, ó. Aqui embaixo vai dar 12, então vai ficar 5 sobre 12. Belezinha? Então manipulei tudo do lado esquerdo e descobri que deu 5 sobre 12. O que eu faço aqui agora? Eu venho aqui e boto assim, ó, 5 sobre 12, que é toda aquela conta do lado esquerdo, é igual a x mais 1 sobre 5. Multiplica cruzado, você vai ficar com 5 vezes 5, 25. 12 vezes x, 12x. 12 vezes 1 vai ser igual a 12. 25, passo 12 para cá,
é igual a 12x. 25 menos 12 é igual a 13. 13 é igual a 12x. 13 sobre 12 é igual a x. Beleza? 13 sobre 12 é igual a x. Tranquilo? Perfeito? Então, o x é igual a 13 sobre 12, que é o que a gente estava buscando. E aí, em quantos metros aproximadamente ela vai ter que ser elevada? Vai ter que ser elevada. Aí você tem que fazer a continha ali, né? Quanto que dá ali, ó? O 13 sobre 12. Além disso, ele quis dificultar. 13 sobre 12 vai te dar 1,08 aproximadamente, né? Então, vai dar 1,08 aproximadamente. Perfeito? Aproximadamente. 1,08, gloriosa. Letra A. A bateria de obuses, primeiro BIA, do 22º GAC-AP, está localizado na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, região de fronteira do Brasil com a Argentina. Devido à sua localização geográfica, é comum que os integrantes sejam habilitados em outros idiomas. Em um levantamento feito pelo subtenente Kleb, entre os 120 militares do primeiro BIA, 50 são habilitados no idioma inglês, 65 no idioma espanhol e 20 não são habilitados nem no idioma de inglês e espanhol. Aí você vem para o comando, ó, sorteando aleatoriamente um desses militares, a probabilidade de que alguém seja habilitado em ambos os idiomas. Então, questão absurdamente clássica envolvendo probabilidade com conjunto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é montar os nossos dois conjuntos, né? Que é o inglês e o espanhol, beleza? E nós temos 50 que falam inglês. E nós temos 65 que falam o quê? Espanhol. Belezinha? Tranquilo? Só que 20 não fala nem inglês e espanhol. Aonde esse cara vai estar? Aonde essa galera vai estar, na verdade? Vai estar aqui fora. Perfeito? E a pergunta é quem fala os dois. É justamente o X que eu tenho que colocar na interseção, que é essa parte aqui comum nos dois conjuntos. Cara, esse tipo de problema de conjunto ele é muito clássico. Ó. Por quê? Quando ele fala que 50 falam inglês, ele não desconsiderou, porque ele não usou a palavra somente, ele não falou 50 falam somente inglês. Beleza? Ele não falou isso. Então, como ele não desconsiderou a interseção, o que a gente tem que fazer? O erro comum dos alunos é somar 50 com x, 65 e 20 e igualar a 120. Esse é o erro comum. Mas qual é a maneira correta de você fazer? Esses 50, cara, ele contou quem fala espanhol também, beleza? Porque ele não usou somente como eu tinha falado com você agorinha. Então, como ele contou, o que você tem que fazer? Você tem que tirar a interseção, né? Então, você tem que fazer 50 menos x, 65 menos x, beleza? Você tem que tirar a interseção. Uma vez que você tira a interseção, aí o que você fez quando você fez esse processo? Você descobriu só quem fala inglês. Aí agora a gente tem quem fala os dois. Nós temos agora quem fala só o espanhol. E nós temos quem fala, cadê? Deixa eu arrumar uma outra cor. Nada. Então as partes estão separadas. Aí sim você pode partir para fazer o quê? A soma dessas brincadeiras. Então você vai ter ali, ó, 50 menos x, somado com x, mais 65 menos x, somado com 20, é igual a 120. Beleza? Puxar essa conta um pouquinho para cá, para ficar melhor. Puxar aqui para baixo. Beleza? Isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 120. Resolvendo essa equação, nós temos o seguinte, ó, menos x com x positivo vai cortar. Beleza? Então, ó, 50 com 65 vai me dar como resultado 115. 115 com 20 vai me dar como resultado o quê? 135. Então, eu vou ter 135 menos x é igual a 120. Então, me descobriu o valor do x? Eu vou passar o x para o outro lado e o 120 para cá. Então, o x vai para lá trocando sinal. 135 menos 120 vai me dar como resultado 15. Então, eu tenho 15 pessoas que falam os dois idiomas ao mesmo tempo. Qual é a pergunta dele agora? É sobre probabilidade, né? Como que a gente calcula a probabilidade? Probabilidade é o número de casos favoráveis. Então, você tem que fazer aqui, ó, casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Perfeito? O número de casos favoráveis, nesse caso, vai ser 15. Porque eu tenho 15 pessoas que falam os dois idiomas. E o casos possíveis, o total? Cara, o total vai ser igual a 120. Perfeito?
que você vai ter que fazer aqui agora para resolver a sua vida? É muito simples, ó. Basta você fazer o quê? Uma simplificação. Vou simplificar em cima e embaixo, cara. Vamos lá, 120 simplificado por 15 dá certo. Então, você divide 120 por 15 e o 15 por 15. Então, eu vou ficar com 1 sobre 8. Mas o lance dessa questão é que você não tem ali frações nas alternativas, né? Você não tem frações. Você só tem ali os decimais. E não é difícil, porque 1/8 é uma fração muito clássica, que aparece com frequência, né? Que é 0,125. Então, 1/8 é a mesma coisa que 0,125. Então, vai bater com a nossa gloriosa letra D de dado, cara. A questãozinha é bem de boa. E aí, ó, vamos lá para essa questão aqui, número 10, ó. Dado o número complexo Z, 3 vezes cosseno de π sobre 3 mais I sobre seno de π sobre 3, em que I é a unidade imaginária, indica a alternativa que indica a potência Z4. Cara, essa aqui é mais uma questão histórica da prova, tá? É a primeira vez que foi cobrado complexo na forma trigonométrica. E além disso, além de ser cobrado complexo na forma trigonométrica, a gente tem aqui o seguinte: potência de complexo na forma trigonométrica, que usa o que a gente chama de primeira fórmula de Moivre, né? Então, como é que funciona a brincadeira? Você tinha que lembrar aqui do seguinte, que um complexo Z na forma trigonométrica, a gente fala que é um módulo de Z vezes o cosseno de θ mais I, o seno de θ. Quem é esse θ? É o argumento, tá legal? O argumento do seu número complexo. Você tem um número complexo, aqui é o plano de Archan-Gauss, né? Parte real e parte imaginária. Você faz o módulo de Z, você vai fazer um módulo de Z nessa brincadeira. Ele faz um ângulo θ com o eixo X daqui desse plano cartesiano e esse cara a gente chama de argumento. Quando a gente tem que quer calcular o Z elevado a N, como é que fica isso aqui? Fica módulo de Z elevado a N vezes o cosseno de N vezes θ mais o I de seno de N vezes θ. Então, você eleva o módulo que está ali na fórmula trigonométrica e multiplica o argumento pelo valor do seu expoente. Então, se ele está falando para você que o número complexo é 3 que multiplica cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3, e ele quer o Z elevado a 4, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 3 elevado a 4 mais cosseno de 4 que multiplica π sobre 3 mais I seno de 4 que multiplica π sobre 3. Beleza? Show de bola? 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 81. Show? E o que você tinha que lembrar agora? Cara, o cosseno de 4π sobre 3. Lembrando, troca o π por 180. Você troca o π por 180. Então, ó, troca o π rádio por 180. 180 dividido por 3 vai dar 60. Tudo bem? Vai dar 60. Então, você vai ficar com cosseno de 60 mais I seno de 60 não. Caramba. Vai ficar cosseno de 4 vezes 60, 4 vezes 60, que vai dar 240, mais I seno de 240. Tudo bem? Aí lembra comigo agora, ó, aqui na trigonometria, ó. O que acontece? A gente tem aqui o círculo trigonométrico, deitado é o cosseno de x e em pé é o seno de x. Perfeito? Quem vai ser o 240? Ó, o 240 eu dou uma volta aqui, que é 180, belezinha? E ando mais 60. Então, eu dou mais 60 graus aqui. E aí vai fazer certinho, né? 180 com 60 vai me dar como resultado 240. Conclusão, a gente usando os 60 graus como referência, quem vai ser o 240, então? Ele vai ter o cosseno simétrico do 60 e vai ter o seno simétrico do 60. Então, o 240 ele tem o cosseno e o seno do 60, só que com sinal trocado. Pegou a visão? Então, como é que vai funcionar aqui a brincadeira? Vai ficar assim, ó, vai ficar 81, vamos lá. Vamos ficar com 81, que multiplica o cosseno de 240, e aí o cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2,
mais i e o seno de 240, cara. O seno de 240, aqui na verdade está trocado, né? Perdão, eu fiz aqui trocado. Então vai ficar 81. O cosseno de 240 é menos o cosseno de 60. Então vai ficar menos 1 sobre 2. Tá legal? Mais o i, que multiplica o seno de 240. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Tá legal? Aí vamos ver aqui, ó. Ficou 81 menos 1 sobre 2, menos i, que aqui se você fizer a conta, né, fica 81, que multiplica menos 1 sobre 2, menos i, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Qual que vai bater aí? Menos i raiz de 3 sobre 2, menos 1 sobre 2, vai dar a nossa gloriosa letra B de bola. Tranquilo? Sejam A pertencente aos inteiros e N pertencente aos naturais. Sabendo que o desenvolvimento de x mais A elevado a N, o terceiro termo é igual a 60x a quarta. Então, ó, o T3, o termo 3, é igual a 60x a quarta. E a soma de todos os números binomiais é igual a 64. Marque a alternativa que tem o valor de a ao quadrado mais 2n. Aonde é a dificuldade dessa questão, na minha opinião? Talvez alguns não tenham tido dificuldade, mas outros, né, na verdade, boa parte teve dificuldade, porque é binômio de Newton, né? E ela não é uma questão de binômio de Newton clássica. Quando eu parei para ver essa questão, eu falei assim, cara, nem na SpaceX eu lembro de ter caído uma questão de binômio de Newton nessa pegada assim, cara, com essa jogadinha fora da curva. Normalmente as questões de binômio de Newton são bem quadradas, né? Você não consegue inventar muita ideia, é uma matéria de uma fórmula só. Mas o grande lance da sagacidade, na minha opinião, é quando ele fala que o soma de todos os números binomiais é igual a 64. Tanto que na correção ao vivo, cara, eu lendo ali no calor da emoção, eu fiz como se fosse soma dos coeficientes. E aí eu fiz, achei outro gabarito, marquei 13, papapá, fiz aquilo de novo. Falei, mas peraí. Aí fiz aqui uma prova enquanto estavam os outros professores resolvendo. Fiz aqui meio que um teste aqui. Aí fiz a combinação, a gente vai fazer a conta, você vai entender ali a combinação que eu tô falando. E aí eu achei que o valor não poderia ser, porque não atenderia a primeira condição. Fiquei quebrando a cabeça, depois eu li de novo com calma. E eu falei, mané, ele tá falando número binomial. Ele não falando coeficiente. Parece que as duas coisas são as mesmas coisas, mas não é. Quando fala de números binomiais, é a soma dos elementos do triângulo de Pascal, ali da linha do triângulo de Pascal. Então, quando fala de números binomiais, soma do binomial é você pegar 2 elevado a n e igualar o valor, que é 64, que é a soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal. Soma dos coeficientes, você troca as variáveis. Ali, no caso, trocaria o x por 1. Você troca as variáveis por 1. O a não, porque o a é o número inteiro que ele falou na questão. Então, ficaria aqui, ó, 2 elevado a n igual a 64. Daqui, eu acho que 2 elevado a n é igual a 2 à sexta. E aí, como as bases são iguais, os expoentes também, eu acho que o meu n é igual a 6. Perfeito? Com o n igual a 6, aí eu jogo na fórmula do termo geral do binômio. Que é o quê? T de p mais 1 é igual a combinação de n, p a p, vezes a elevado a n menos p, e aqui b elevado a p. Tranquilo? Show? Lembrando, usando o binômio assim, né? A mais b elevado a n. Então, primeira coisa, o p, ele vai valer quanto ali? Ele vai valer 2. Por quê? Porque é t de p mais 1 na fórmula. Então, se eu estou com 3 aqui, então p mais 1 é igual a 3. Então, o p é igual a 3 menos 1. Então, o p vale 2. Então, o p é sempre anterior ao termo que ele está te dando. Então, T3, termo 3, o P é 2. Termo 10, o P é 9. Tranquilo? Então, fica a combinação de N, que é 6, 2 a 2, vezes o A. Quem é o A? O A é X, que é o primeiro termo ali. De 6 menos 2, vezes o B. Quem é o B? O A, elevado a P, que é o quê? A ao quadrado. Só que isso aqui, que é o desenvolvimento do termo, aplicando o termo 3 no termo geral do binômio, te dá 60x a quarta. Beleza? Se eu arrumar aqui, fica a combinação 6, 2 a 2, vezes a ao quadrado, vezes x a quarta, é igual a 60x a quarta. Observa comigo que o x a quarta já está aqui, então todo esse pedaço aqui só pode ser igual a quanto? A 60. Tudo bem? Desenvolve a combinação. Vamos desenvolver a combinação? Combinação de 6, 2 a 2 é 6 fatorial dividido por 2 fatorial e 6 menos 2, que é 4 fatorial.
tudo isso vezes o a ao quadrado. Isso tem que ser igual a 60. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2, e aqui 4 fatorial, vezes o a ao quadrado, tudo isso igual a quanto? 60. 4 fatorial vai com 4 fatorial. 6 com 2 vai simplificar, vai dar 3. 3 vezes 5 vai me dar 15. Então, 15 ao quadrado é igual a 60. A ao quadrado é igual a 60, e aí vai o 15 dividindo. A ao quadrado vai ser igual a quanto? 4. Conclusão, o a vai ser igual a raiz quadrada de 4, coloco mais ou menos antes. Porque quando eu passo para o outro lado o quadrado como raiz, eu coloco mais ou menos antes. Então, ou a é menos 2, ou a é mais 2. Belezinha? Tranquilo? O a pode ser 2 ou menos 2. Perfeito? Ele falou que o a ele pertence aos inteiros, né? E aí, o que acontece? Como pertence aos inteiros, ele pode ser positivo ou negativo. Só que a pergunta dele final é o valor de a ao quadrado mais 2n. Por isso que tanto faz se ele é negativo ou positivo. Fazendo com positivo vai dar o mesmo valor, elevando ao quadrado do que o negativo. Então, a ao quadrado, se eu falar que o a é 2, fica 2 ao quadrado, mais 4 vezes o n, que é 6. 4, beleza? Aí aqui eu botei errado, na verdade, né? 2 ao quadrado, mais 2 vezes o n, que é 6. 4 mais 12. E 4 mais 12 é a mesma coisa aqui, 16. Gloriosa letra A de aprovado. Questão número 12 de polinômio, questão muito boa. Qual o valor do número natural n para que a soma dos coeficientes do polinômio acima seja 729? Cara, como que é a soma dos coeficientes de um polinômio? Basta você trocar a variável daquele polinômio por 1. Então, como que vai ficar essa brincadeira? Aonde tem x, eu troco por 1. Então, na primeira parte ali, vai ficar 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 3, tudo isso elevado a n ao quadrado, vezes 1 ao quadrado, mais 1, elevado a n. Peraí, faltou aqui o parênteses. Elevado a n. Quando você faz isso, troca a variável por 1, você está fazendo a soma dos coeficientes do polinômio. E ele quer que isso aí seja igual a 729. Perfeito? Aí vamos fazer continha aqui, ó. 1 ao cubo vai dar 1. 2 vezes 1 ao quadrado vai dar 2. 3 vezes 1 vai dar 3. E aqui vai ficar menos 3. Tudo isso elevado a n ao quadrado. Vezes 1 ao quadrado vai dar 1. Mais 1, cara, vai dar 3. Tudo isso elevado a n. E aqui vai dar 729. Observa comigo aqui, ó, que eu tenho 3 positivo com 3 negativo. Vai cortar. Perfeito? Então, eu vou ficar com 1 mais 2, que é 3, elevado a n ao quadrado, vezes 3 elevado a n é igual a 729. Só que eu estou com uma potência de mesma base aqui, né? Eu estou com, aqui, na verdade, eu posso até tirar o parênteses agora, né? 3 vezes n ao quadrado vezes 3 elevado a n igual a 729. Você concorda comigo que eu estou multiplicando potência de mesma base aqui, pequeno gafanhoto? Então, o que você faz? Você repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou ficar com 3, n ao quadrado mais n é igual a 729. E aí virou uma equação exponencial clássica, que é daquela que você tem que igualar as bases, belezinha? O que você tem que fazer? Fatorar o 729. Na dúvida, você fatorava ele que você ia encontrar. Então, por exemplo, 729 dividido por 3 vai dar 243. Por 3 vai dar 81. Por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 de novo vai dar 1. Então, ó, você vê que o 729 é a mesma coisa que 3 elevado a 6. Tudo bem? Então, você trocaria agora por 3 elevado a 6. Então, eu vou ficar com 3 elevado a n ao quadrado mais n é a mesma coisa que 3 elevado a 6. Os meus expoentes, ó, eles estão iguais, logo as minhas bases estão iguais, logo meus expoentes precisam ficar iguais também. Então, eu vou ficar com n ao quadrado mais n, tem que ser igual a 6, perfeito? Então, n ao quadrado mais n menos 6 tem que ser igual a 0, perfeito? Beleza? Aí você resolve agora essa equação do segundo grau, belezinha? Essa equação do segundo grau você pode fazer por soma e produto. Ó. Soma das raízes,
produto das raízes. Tem aula aqui, cara, para você aprender some-produto. Dá uma olhada aí no meu canal, pesquisa some-produto pratimático, você vai aprender a resolver a equação de segundo grau por some-produto. Soma das raízes dá menos b sobre a, então dá menos 1. Produto das raízes dá c sobre a, o que é menos 6. Isso vai me dar como resultado, então, ó, menos 3 somado com 2, menos 3 multiplicado por 2. Então, eu tenho um N1 que é igual a menos 3 e eu tenho um N2 que é igual a 2. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Só que ele fala aqui no enunciado, ó, que o N é um número natural. Ou seja, como ele falou que o N é um número natural, obviamente que essa parte aqui, ó, não vai prestar para a gente. Só vai sobrar que o N só pode ser igual a 2. E se o N pode ser igual a 2, então a nossa resposta é gloriosa aqui nesse caso, letra E, de excelente questão. Aí temos a nossa gloriosa questão lendária de hipérbole, a questão histórica, a primeira questão da história da ESA de cônicas. Que diz o seguinte, ó. A figura abaixo ilustra a propriedade refletora da hipérbole. Se um raio partir de um ponto A em direção a F2, ele é refletido pela hipérbole no ponto P e segue em direção a F1. Aí ele vai me dar a hipérbole, pum! Ele está falando dos focos da hipérbole, e ele quer saber qual das retas dá a direção do raio que deve partir do ponto A e bater no ramo da direita da hipérbole, ou seja, que bate no P e reflete lá para o F1. Ou seja, ele quer a equação dessa reta aqui, ó. Perfeito? Que é a equação da reta que vai do A até o P, mas também, se você esticar, ela passa no F2. Tranquilo? Perfeito? Então, como que a gente vai fazer isso? Ó? O ponto A, ele me deu. O ponto A vale 1 sobre 3. O que eu precisaria para achar a equação dessa reta é o ponto F2, que é o foco 2 da hipérbole. Como é que a gente vai encontrar o foco da hipérbole? Vamos pegar a equação da hipérbole, que é 4x² menos 5y² igual a 20, e transformar isso na equação da hipérbole de verdade, né? Então, lembra que a equação da hipérbole é o seguinte, ó. Quando ela está na origem. Quando ela está na origem, a brincadeira é assim, ó. x² sobre a² menos y² sobre b² tem que ser igual a 1. É assim que a gente tem que chegar. Então, vamos lá. Dividindo todo mundo aqui por 4, vai ficar x² menos 5y sobre 4 é igual a 5, que é 20 dividido por 4. Aí, dividindo todo mundo aqui por 5, eu vou ficar com x² sobre 5 menos y² sobre 4 é igual a 1. O que aconteceu aqui? Ó, se eu dividir por 5, cortou o 5 aqui. Perfeito? E aí eu encontrei a minha equação reduzida da hipérbole. Lembrando que aqui embaixo, ó, esse camarada aqui é o a² e esse camarada aqui é o b². Perfeito? E na hipérbole a gente tem uma relação interessante que é o seguinte, ó, c² é igual a a² mais b². Tudo bem? Então, c² é igual a 5, que é o a², mais b², que é 4. c² é igual a 9. Então, o c é igual a raiz quadrada de 9 com mais ou menos antes, né? Você vai ter dois valores de c. O c1 sendo 3 e o c2 sendo quanto? Menos 3. Tá, Michael, mas por que você achou esse c aí na relação pitagórica que tem lá da hipérbole? Porque o c é justamente o foco, né? A gente tem o foco sendo C1, 0, e o foco 2 sendo C2, 0, né? Você tem ali, como ela está centrada na origem, e o eixo dela está no eixo X, o eixo imaginário dela está no eixo X, você vai ter aqui o seguinte, que isso aqui é a distância focal, o primeiro foco vai te dar C1, 0, e o outro vai te dar C0. Então, como o foco 1 está para a esquerda, é o que tem um valor negativo. Aqui no meu ficou trocado, né? O foco 2 é o que tem o valor positivo. Beleza? Tranquilo? Então, é só você pegar aqui, ó, nesse foco 2, que é o que está para a direita, esse foco 2 aqui, ele vai ser o que tem o ponto 3, 0. Agora, basta eu encontrar a equação da reta que passa pelos pontos A1, 3. Então, a equação da reta que passa pelo ponto. Basta eu fazer isso agora. Ela passa pelo ponto A1, 3 e pelo ponto 3, 0. Perfeito? Aí você pode fazer coeficiente angular dessa reta. Então, o M é igual a variação do Y, ou seja, y2 menos y1, sobre x2 menos x1.
vai ficar menos 3 sobre 2. E aí você pode jogar, ó, na equação fundamental da reta, né? Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Você pode fazer isso que você vai encontrar sem nenhum problema. Então vai ficar aqui, ó. Vamos fazer aqui a continha. Vai ficar y menos o y do ponto. Escolhe o y do ponto que você quiser. Eu vou escolher o primeiro ponto ali. Então aqui no caso vai ficar menos 3. O m, que é menos 3 sobre 2. X menos x0. X menos 1. Beleza? Pega esse 2, passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 2 vezes y, 2y, 2 vezes menos 3, menos 6. E aqui vai ficar menos 3 que multiplica x menos 1. Então eu vou ficar com 2y menos 6 é igual a menos 3x mais 3. Aí é só você organizar agora, né? 3x mais 2y menos 6. Passa o 3 para cá e deixa igual a 0. Beleza? Então você vai ficar com 3x mais 2y menos 9 é igual a 0. Aí é só você ver qual que vai bater aí, né? 3x mais 2y menos 9 igual a 0, a gloriosa letra B de bola. Perfeito? Tranquilo? Então, questão de cônicas aí, uma questão lendária dessa prova, né? Primeira questão de cônicas cobrada. Vamos lá, ó. Questão para finalizar essa provinha aí, que foi pedreira, hein? A figura abaixo mostra um triângulo ABC circunscrito em uma circunferência de centro O e raio 3. Determine o perímetro da região sombreada. Ele perguntou o perímetro da região sombreada. Tá legal? O que é o perímetro da região sombreada? É essa parte que eu estou pintando de vermelho, ó. É esse comprimento desse setor, mais esse raio aqui, mais esse raio aqui. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente poder resolver essa questão. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou trabalhar puxando um raio para cá. Nossa, essa cor não ficou boa não, hein? Deixa eu puxar aqui um laranja. Eu vou puxar um raio para cá e vou puxar um raio para cá, formando um quadrado. Belezinha? Formando um quadrado de lado R. Perfeito? E aí, com esse quadrado, cara, esse camarada aqui seria uma diagonal do meu quadrado. E a diagonal do quadrado forma o quê? Dois ângulos de 45. Então, eu descobriria que aqui... Deixa eu botar de... Deixa eu ver outra cor aqui, ó. Aqui mede 45. E aqui também mediria o quê? 45. Tudo bem? Perfeito? Outra brincadeira que dá para fazer é o seguinte, ó. Puxando para cá o raio também, belezinha? Puxando para cá o raio, eu vou ter o seguinte, ele falou que o BAC, cadê o BAC? BAC é 90, que é o lado de cima, é esse aqui, 90. Mas ele falou que o alfa vale 30, o alfa está aqui embaixo, ó. O alfa vale aqui embaixo, então aqui mede 30 graus. Perfeito? Tranquilo? Puxando ali, cara, puxando ali o raio para bater com aquela reta tangente, a gente tem a propriedade, né? Do raio com a reta tangente da circunferência. Então, aqui vai formar o quê? 90 graus. Perfeito? Conclusão, eu vou ter aqui que aquele ângulo de cima, pô, um desenho rabiscado assim ficou uma merda, né? A prova não estava disponível ainda, vou pegar o PDF direto. Então, aqui ficou 60 graus. Perfeito? Ficou 60 graus. E aí, cara, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, eles são congruentes, cara. Eles são congruentes. Beleza? Então, eu tenho que esse cara aqui e esse cara aqui, eles são congruentes. Isso vai implicar no seguinte, ó, que aqui é 90 graus, então eu posso falar que aqui é 60 graus e aqui também é 30 graus. Um é igual ao outro. Por que eu estou fazendo isso? Ó? Porque eu quero descobrir esse ângulo aqui, ó, do setor que está pintado. Eu quero descobrir aquele ângulo azul. E para descobrir aquele ângulo azul vai ser mole. Por quê? Eu já descobri que essa parte branca aqui é 45 e essa aqui vale quanto? 60. Então, ó, se aqui é 45 e aqui é 60, o que vai acontecer? Eu estou com 45 mais 60, 105. Menos o 360, ó, se aqui tudo é 105, tudo vale 360, então aquele meu arco azul vale quanto? 255. Beleza? Aí agora você faz o comprimento da circunferência, só que do arco da circunferência, que não tem mistério nenhum. É só você pegar ali, ó, o ângulo, que é 255, dividido por 360 e multiplicar por 2πr. É assim que você faz o comprimento de um setor. Então vai ficar 255 sobre 360. O π
ele mandou trocar por 3,14 e o raio vale 3, né? A gente tem que ser a informação que o raio vale 3 na questão. Então fica 2 vezes 3,14, beleza? E isso aqui ainda vezes 3, tudo bem? E aí o grande lance era fazer essa conta, esse salseiro na prova, cara. Você encontrar 13,345. O inimigo tava aqui doido para te dar uma banda na letra A, igual a pessoa que me mandou essa foto aqui, caiu no bait do inimigo. Só que aqui, ó, tem que lembrar que ele perguntou a área o comprimento do setor, né? Aí o que a gente fez é só essa parte aqui. Você tinha que adicionar os raios, cara, tanto dessa parte quanto dessa parte. Então você ainda tinha que adicionar aqui mais 3 do raio e 3 do outro raio, ou seja, mais 6, e você encontraria 19,345, o que bate com a gloriosa letra B de bola. E com isso concluímos a correção de mais uma provinha da ESA aqui, ó. Cansativa, hein? Foi a mais difícil da história, já fiz vídeo explicando sobre isso, cara, mas tem que se preparar para o pior. E se você quer estudar para matemática da ESA e pegar uma prova dessa e conseguir resolver as questões, o link do meu curso vai estar na descrição e também do curso completo com as outras matérias também. Se você quer ser um pequeno gafanhoto, clica aqui embaixo e estude com o Pratimat, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e fui!